Boa tarde, terceiro ano. Dando continuidade em nossas atividades, hoje matemática, 15/4. Observe a imagem a seguir. A pirâmide é um poliedro. Existem diversas construções pelo mundo que têm as mesmas formas dos sólidos geométricos. Você conhece esse lugar? Você sabe o nome e onde fica? Esse é o Museu do Louvre, uma das construções mais importantes da França. Fica lá em Paris. O que você acha de visitar o Museu do Louvre? Então, você vai, acessar o link, fazer essa viagem. Depois, então, faça um resumo sobre a visita. O que você achou, quais foram as formas de pirâmides que você observou. Acredito que foi muito bacana, você deve ter sentido assim como eu senti. Muito lindo, lindo mesmo fazer essa viagem. Além do Louvre, existem outras construções espalhadas pelo mundo que têm formato de sólidos geométricos. Veja algumas e observe como elas foram separadas. Nós temos aqui algumas pirâmides e algumas torres. As construções foram separadas em 2 grupos, de acordo com seu formato. Descreva alguma das características dessas formas, bem como as suas semelhanças e diferenças. Então, as construções separadas em 2 grupos, mas elas estão aí misturadas, porém, nós vamos separar. Corpos redondos e os poliedros. Semelhanças são sólidos geométricos, diferenças entre as formas, em suas formas. Poliedros, sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas, que é o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide. Corpos redondos, sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície arredondada. O cone, o cilindro, a esfera. Eu tenho até como um exemplo de um objeto, mostrar a caixinha, ou seja, latinha, que é exemplo de um cilindro. Tem 2 bases. E a superfície, ou seja, o lado é um único, Aqui nós temos também a pirâmide, que depois eu vou estar explicando em detalhes para vocês. Aguardem. Procure em sua casa embalagens que tenham as mesmas formas dessas figuras. Coloque uma por vez sobre uma superfície inclinada e observe quais rolam e quais não rolam cada com facilidade. Então, se você fizer a experiência, você vai observar, o cilindro rola, Mas quando você pega a pirâmide, ela já não rola com facilidade, porque por causa da face, ou seja, as faces que ela contém. Do mesmo modo, o cubo e o paralelepípedo, eles não rolam. Então, esses aqui não rolam porque eles são poliedros. Aqui eu tenho um exemplo do cilindro, porém, eu teria que ter também aqui, a bola representando a esfera e o cone. Mas vocês lembram, o cone, o chapéu de palhaço, a casquinha do sorvete, Com certeza. Procure em sua casa embalagens. Aí nós já lemos isso aí. Então, eu até vi alguns alunos, me parece o Emanuel, fazendo essa experiência, com sólidos, com os poliedros e os corpos redondos. Ele pondo para rolar. Arthur também e a Helena. Classifique as figuras geométricas de acordo com a legenda. Então, a gente olha aqui, o azul são poliedros, número 1. 2, amarelinho, corpos redondos. Então, aqui vem o cubo. O cubo
é um poliedro. Por que que ele é um poliedro? Porque ele tem faces, arestas e vértices. O cilindro, é o número 2 aqui, né? Corpo redondo. A pirâmide é um poliedro. O cone é um corpo redondo. O paralelepípedo também é um poliedro, número 1. A pirâmide, número 1, poliedro. A esfera, número 2. Esse aqui é um poliedro também, número 1. E aqui outro poliedro, número 1. Observe as figuras abaixo, desenhe no seu diário de bordo as que são corpos redondos. Então, vocês só vão desenhar as que são corpos redondos. Eu até circulei. Cilindro, a esfera e o cone. Cilindro, esfera e o cone. Os poliedros não rolam com facilidade, pois apresentam apenas faces planas, conforme os exemplos. Vértice, face, aresta. Também vértice, face, aresta. Já os corpos redondos rolam facilmente desde que apoiados sobre a face redonda. Veja os exemplos. Então, é como eu disse para vocês, né? O cilindro, ele rola. A bola rola, o cone também rola. A imagem, responda. Uma caixa como esta tem quantas faces, arestas e vértices? Então, aqui é uma caixa que é o cubo, né? O cubo, que é essa caixa, tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Vamos ver da caixinha aqui, ó, que é a forma de um cubo. Então, vamos ver lá, 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 12 arestas. 12 arestas. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas. Vamos ver agora os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vértice são o encontro da aresta. Aqui, ó, que é a aresta, aqui outra aresta, aqui outra aresta. Esse pontinho aqui é o que nós chamamos de vértice. Vértice é o ponto de encontro das arestas. Analise os poliedros e depois complete o quadro abaixo com as informações correspondentes. Então, nós temos aqui o cubo, o paralelepípedo, eu pus até aí um bloco retangular, né, para lembrar vocês, e a pirâmide. Como já falamos do cubo, ele tem quantas faces mesmo? 6, né? Quantos vértices? 8 vértices. Quantas arestas? 12 arestas. Agora, vamos falar do paralelepípedo. O paralelepípedo e o cubo são sólidos que têm o mesmo número de vértices, arestas e faces. Vamos ver? Vamos contar primeiro, então, as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Vamos contar os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 vértices. E quantas arestas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 e 12. São 12 arestas. Então, recordando aqui, né? São os dois sólidos que têm o mesmo número de faces, vértices e arestas. Agora vamos ver a pirâmide. Por coincidência, né? Eu tenho o mesmo objeto aqui da pirâmide que vocês têm aí, ó. É uma pirâmide base quadrada ou quadrangular. Vamos ver quantas faces tem essa pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Número de arestas. Quantas arestas? 1, 2, tá dando para ver? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Agora, analise os corpos redondos. Depois, complete o quadro com as informações correspondentes. O cilindro. Número de faces do cilindro, 3. Vértice, não tem. Número de arestas, não tem. Então, nós temos aqui um objeto. Vou mostrar para vocês. São 3 faces. 1, 2, 3, que é a base, né? Não tem vértice e não tem arestas. O cone, número de faces, 2. Número de vértice, 1. Número de arestas, não tem. Aqui a demonstração, a tampinha do adoçante, né? São número de face, a base e essa face aqui. São 2 faces do cone, um vértice e não tem arestas. A esfera, nós pegamos aqui o pãozinho de queijo, embora ele não está tão redondinho. Então, tem uma face, a esfera, não tem vértice e não tem aresta. Construa algum dos modelos de sólidos geométricos apresentados a seguir. Eu vi os trabalhos de alguns alunos. Maria Clara, Helena, Davi. Esses sólidos, eu vi que vocês construíram com umas dicas dadas aqui, né? Palitos, né? Tem mais outros alunos que eu tô lembrando agora. Maria Clara, Helena, Paulo, Arthur e Davi. Faltando aqui o Arthur, né, Arthur? Todos fizeram muito bem. Para finalizar o nosso dia, escolha um dos sólidos geométricos desenhado nesta página e registre-o com a carinha que melhor represente os seus sentimentos no dia de hoje e use a sua imaginação. Então, escolha a carinha que melhor represente seus sentimentos. Muito bonitinho, né?